Existem várias maneiras de colocar capital humano em um modelo de crescimento econômico. Nós discutimos a abordagem do Lucas, existem outras, tem vários. Fazer modelo é um pouco essa montar quebra-cabeça, você ter uma ideia e encaixar. Aqui, para fazer a versão do modelo de solo com capital humano, eu vou seguir um artigo que é referência nessa área, é um artigo que tem uma pegada empírica muito forte, é o primeiro artigo que nós vamos discutir na próxima unidade, e aí nós vamos discutir com detalhes a parte econométrica, como é que foram feitas as estimações, tudo isso. E vamos também focar alguma coisa do modelo, que eu não cobri aqui, principalmente a parte de convergência. Mas é o Monkey, o Homer e o Weil. É um artigo publicado na Quarterly Journal of Economy 92. Eu já falei dele e é um assunto, tá lá na lista de leitura do curso. Bom, a ideia é simples, eles pegam a função de produção que a gente já tinha, que era K elevado a alfa, AL elevado a 1 menos alfa, e colocam um H, que esse H é o capital humano. H elevado a beta, né? Eles botam elevado a beta. Esse é como H é capital humano. Para que a coisa faça sentido dentro do modelo de solo, eu preciso do rendimento decrescente, que basicamente eu garanto supondo alfa maior que 0, beta maior que 0 e alfa mais beta menor do que 1. Então fica muito parecido com a estrutura anterior, só que apareceu agora esse H elevado a beta. As outras letras, né, o de costume, Y está aí para renda, o produto, a K capital, H capital humano, já falei, o A é a produtividade, o L é a oferta de trabalho, tá certo? Então, basicamente é isso, é botar esse H aí dentro, e esse H, o L é uma medida mais de horas de trabalho, o H é uma medida de capital humano, pode ser escolaridade, pode ser uma construção em cima de escolaridade, nós vamos discutir isso mais na frente, essa questão da medida na próxima unidade. Mas é uma medida que está relacionada à qualificação do capital humano. E as medidas vão ficando refinadas com o passar do tempo. A força de trabalho cresce, L cresce a uma taxa eta, e a produtividade total dos fatores A cresce a uma taxa G, que nem no passado. O capital físico ele vai ser acumulado K ponto igual a sigma KY menos delta K. A única novidade é esse K, depois do sigma, para a gente associar o capital físico. É a poupança em capital físico, né? Quanto você está abrindo mão de consumir para acumular capital físico. E o capital humano vai seguir uma fórmula parecida, uma adaptação, que vai ser sigma HY menos delta H. O sigma H é uma espécie de poupança de capital humano. É difícil de medir, mas não é difícil de entender o conceito. Você, quando está aqui assistindo aula, mesmo que você esteja aqui no curso da UNB, você não está tirando do bolso para pagar o UNB, né? Quer dizer, você paga indiretamente, via impostos, mas ainda assim você pode dizer que a sua carga tributária não depende de ser ou não aluno da UNB, então você pode argumentar que esse custo não é seu, mas é porque você tem a questão do tempo. Você podia estar fazendo alguma atividade remunerada e recebendo por isso. Então, você está fazendo um investimento, você está abrindo mão de consumo presente para ter o consumo para ter mais renda lá na frente. Então, é esse conceito de seria uma taxa de poupança do capital humano, né? O que você está plantando hoje para colher depois. Pode ser em capital físico, sigma K, se for em capital humano, sigma H. Se você está comprando ativos de investimento, sigma K. Se você está comprando máquinas, está com esse sigma K, ou direito sobre máquinas, ou se você estiver estudando, sigma H. Tem uma discussão interessante do aprendizado prático, né, o learning by doing, vis-à-vis o formal, na escola. É interessante, eu não vou entrar aqui por esse caminho não, mas está feito o registro. A outra hipótese aqui é a hipótese heróica, que é para poder o modelo simplificar, é que a taxa de depreciação dos dois capitais é igual. Essa aí aqui tem uma forçadinha de barra, eu estou pegando lá deles. Como eles vão fazer econometria, se não fizer essa hipótese, a coisa complica um bocado. Aqui a gente podia não fazer, mas ia ficar bem mais trabalhoso, então eu estou jogando essa hipótese. O modelo é resolvido em unidade de trabalho efetivo, que nem nós fizemos lá no modelo de Solid, ou seja, dividir tudo por A vezes L. Então, a função de produção, né, você dividiu por A vezes L, o AL alfa vem para cá, fica Kzinho. O AL beta vem aqui para baixo, fica Hzinho. E o AL só AL vem aqui para baixo do Y para ficar Yzinho. Então, vai ficar Yzinho igual a K elevado a alfa, H elevado a beta. É bonitinho, né? Alfa mais beta menor do que 1, está tudo funcionando. As regras de movimento, então,
K ponto sobre a L é igual a sigma KY menos delta K. K ponto, desculpa, aqui é H ponto sobre a L, né? Por favor, aqui está um K, mas é um H. Aqui tudo é H, né? H ponto sobre a L é sigma HY menos delta H. Então, daqui é esse cara aqui que eu estou falando. Eu estou dividindo tudo por AL, né? Então fica K ponto AL, sigma K, Yzinho menos Kzinho, H ponto AL, sigma H, Yzinho menos Hzinho. Então é assim que fica. Ficou meio ruim aqui, tinha que ser Kzinho, quer dizer, ficou um horror essa aqui, mas se a gente sabe de onde vem, não dá tanto problema, né? É só dividir isso aqui por AL que nós temos as coisas. Bom, para escrever em trabalho eficiente, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na primeira aula dessa unidade, no primeiro vídeo, no modelo de solo. Tem que encontrar casinho ponto. Aí é usar lá a regra da derivada do quociente. Bom, a gente já fez tudo isso, eu não vou repetir. Passo a passo, está explicado. Quem perder alguma coisa, por favor, volta para o vídeo do modelo de solo e procura lá. Não sei exatamente em que minuto do vídeo está, mas vocês acham isso muito fácil. Se não, só acompanhar aqui o raciocínio, né, derivada do de cima vezes o de baixo, derivada aí depois menos a derivada do de baixo vezes o de cima, e aí faz o ajuste e encontra essa relação. Aí o K ponto AL é igual a isso, passa para cá, substitui, e aí nós temos o resultado K ponto AL, e a regra de movimento capital, então, é Kzinho ponto sigma KY menos N mais G mais delta K. Muito parecida com a do modelo de solo, não podia deixar de ser, é o modelo de solo com uma variável a mais. Por argumento semelhante, seguindo o mesmo argumento, você vai encontrar a regra do capital humano por trabalho efetivo, que é Hzinho ponto é igual a sigma HY menos N mais G mais delta H. E aí vocês estão vendo a utilidade desse delta ter sido igual. Se você não quisesse fazer igual, você podia supor que essa soma é igual. Lá no empírico, o que eles vão fazer é segurar o G mais delta e vão trabalhar só com eta, que é uma variável mais fácil de você mensurar e de encontrar. Bom, como alfa mais beta é menor do que 1, vai ter um único estado estacionário, que vai ser estável. O argumento é o mesmo do modelo de solo, então está tudo direitinho. Para encontrar esse estado estacionário, você impõe a condição, né? K ponto igual a K ponto, que é igual a zero. Impondo isso, eu vou ficar com essas duas relações aqui. Com essas duas relações, eu estou impondo os K pontos, né? Eu vou pegar aqui. Se isso aqui é igual a zero, então esse cara é igual a esse. Se esse aqui é igual a zero, esse é igual a esse. Então vai ficar assim. E dessas duas equações, nós temos que KSS é igual a sigma K sobre sigma H, HSS. Então, a partir daí, nós vamos substituir na função de produção e na regra de movimento para escrever HSS. Então, vai ficar sigma H. Sigma K, sigma H, HSS, elevado a alfa, HSS é igual a eta mais G mais delta HSS. Estou pegando daqui, ó. Estou pegando daqui, e substituindo a função de produção, que é K elevado a alfa, H elevado a beta. Então, esse aqui fica o K, né, porque o K, nós vimos aqui, está aqui o K. E aqui elevado a alfa e aqui o H elevado a beta. Aí você faz a mágica, né? Faz as continhas, passa para cá, passa para cá, passa para lá. Aqui é H maiúsculo, ficou minuto de gaiatice, entendeu? Porque devia ter tanto minúsculo que eu bati, mas é o mesmo sigma H. E aí você encontra, então, que HSS é igual a sigma K elevado a alfa, sigma H elevado a 1 menos alfa sobre N mais G mais delta, 1 menos alfa menos beta. Muito parecida com a do solo, só que lá não tinha sigma H. Agora tem esse sigma H. Tem esse sigma H, porque tem essas duas taxas de poupança. Repara que quanto maior a taxa de poupança de capital físico, maior o capital humano no estado estacionário. Quanto maior a taxa de poupança do capital humano, também maior a taxa de capital humano no estado estacionário. Então ele cresce com as duas variáveis ponderadas por esse alfa 1 menos alfa. Bom, se eu substituir HSS igual a sigma H sobre sigma K KSS, repetindo os passos, eu vou encontrar o KSS como sigma K menos beta, sigma H beta, e aí vocês podem fazer a continha. Se tiver algum errinho, por favor, me avisem, eu agradeço imensamente, que às vezes passa, mas está aí então a expressão. Eu vou colocar esses valores do estado estacionário, agora que eu tenho KSS e HSS, eu vou usar esses valores
aqui na minha função de produção, né? Minha função de produção está dada aqui, então eu vou substituir tudo isso. Então vamos lá, substituir, calma, está aqui o estado estacionário, e aí a minha função de produção vai ficar o KSS, que é igual a esse termo aí elevado a alfa, e o HSS, que é igual a esse termo aqui elevado a beta. Então essa é a minha função de produção, esse é o produto no estado estacionário. Posso manipular os termos para escrevê-la dessa maneira, com 1 sobre 1 mais N mais G mais delta. Reparem que se eu tivesse feito delta diferente, um delta K e um delta H, até aqui tinha dado para vir. Agora essa simplificação já não dava, porque aqui eu precisei do mesmo delta. Então eu tenho que o produto no estado estacionário vai depender desse termo, que é parecido com o que tinha lá em solo, esse termo aqui é novo, e vai depender do sigma K. Então quanto maior o investimento em capital físico, maior o produto no estado estacionário, quanto maior o investimento em capital humano, maior o produto no estado estacionário. Então o capital humano ele aparece como capital, né? Quer dizer, o nome está dizendo, é capital humano e ele tem esse potencial. Ah, mas ele não tem uma característica própria, por exemplo, externalidades? Bom, esse é o argumento do Lucas e aí é outro artigo. Nesse artigo aqui, eles não fizeram isso. Nesse artigo, o que eles estão querendo, e eles são muito claros a respeito disso, é trabalhar com a ideia de rendimento decrescente. Eles não querem abandonar rendimento decrescente, como o Lucas faz quando bota externalidades. Aqui eles não querem isso, eles querem ver até onde eles vão conseguir chegar com rendimentos decrescentes, então eles partem para estimar o modelo. Então a equação 1 mostra que tanto a taxa de investimento em capital físico, quanto a taxa de investimento, está entre aspas, mas é o conceito, em capital humano eleva o produto. E no estado estacionário, o peso de cada uma dessas taxas é dado pelo parâmetro alfa e beta, que é onde eles entram na função de produção. Então, se alfa for muito grande, o impacto maior vai para o capital. Se o beta for muito grande, o impacto vai para o H, lembrando que eles estão presos, porque a soma deles tem que ser menor do que 1. Então, não dá para os dois saírem crescendo juntos. Tem um espaço para isso, mas é muito pequeno. Se eu substituir 1 na função de produção, substituindo 1, que é essa equação aqui, então eu vou substituir isso na função de produção, passar o logaritmo, e aí eu tenho que... eu vou substituir na função de produção? Substituir na função de produção, passei o logaritmo, aí eu tenho que o logaritmo de y sobre L é igual a logaritmo de A0 mais GT, alfa mais beta menos alfa menos beta, ln de G mais eta mais delta, e aqui. O que você tem aqui, assim como você tinha lá na equação final do modelo de solo, é a equação já se preparando para ser estimada, que é o que eles vão fazer lá. Eles vão estimar primeiro o modelo de solo, com uma equação parecida com essa que eu fiz lá, e depois eles vão estimar esse modelo. E eles vão comparar os parâmetros para ver qual que explica melhor a base de dados que eles construíram com dados de vários países. Então esse é o exercício que eles fazem lá no artigo deles, que eu vou comentar aqui, óbvio, mas nós vamos destrinchar com todo cuidado lá na próxima unidade. Essa é a ideia. Então, o capital humano ele acaba funcionando, porque tem rendimento decrescente. Então, no fundo, o freio está funcionando para os dois, né? É por isso que aí, às vezes, é interessante quebrar o rendimento decrescente de um para ver o que acontece. Aqui, o freio está funcionando, o rendimento decrescente é o freio, né? É o freio, ele está funcionando para os dois. Bom, eles estimam os valores de alfa e beta, né? Na verdade, eles estimam essas constantes aqui e a partir daí eles calculam os valores de alfa e beta. Encontram valores próximos à teoria sugere e significativos. Na amostra mais completa, o valor estimado para alfa foi de 0,31. Você tem o artigo mais famoso aqui, é o do Douglas Golin, ele sugere que é 0,33, no máximo 0,40, mas 0,33, 0,35, ficou bem perto. Nessa época não tinha o artigo do Golin ainda, mas já tinha essas evidências de 1/3 para o alfa. E o beta foi 0,28. Para o CDE, os valores foram diferentes, 0,14 para alfa e 37 para beta, o que sugere que o capital humano é mais relevante para o nível de renda nos países ricos do que nos países emergentes. Então, é um resultado curioso, quer dizer, nos países ricos, o capital humano tem um papel mais importante do que nos outros países, talvez porque tem uma tecnologia mais avançada, que precisa mais capital humano, ou alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas é o resultado que eles encontram, é o resultado
para lá de interessante. Agora, o mais importante em termos de história, né, de construção de teoria econômica, é essa compatibilidade entre o modelo neoclássico, ampliado para capital humano. Primeiro eles vão mostrar que se você não botar capital humano, o modelo não explica tão bem, porque explica algumas coisas, mas não explica legal. E depois, porque isso meio foi um revival, né? Quer dizer, o modelo reviveu. Depois, claro, houve críticas, a discussão continuou. Também aqui não vou recuperar toda essa história, mas esse é o ponto interessante. Bom, assim como no modelo de solo sem capital humano, também vale que quando o crescimento do produto por unidade de trabalho efetivo é zero, ou seja, naquele estado estacionário, o produto per capita cresce a mesma taxa que a produtividade. Então, tanto o esforço para acumular capital humano, quanto o esforço para acumular capital físico, os dois esforços, eles não determinam a taxa de crescimento no estado estacionário. E essa vai ser uma constante do modelo de solo, e a intuição é a mesma. À medida que você vai acumulando um capital, seja físico ou humano, o que ele acrescenta de produção vai diminuindo. Ora, você vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso, como tem uma depreciação do outro lado, e tem a depreciação, tem a reposição do crescimento da produtividade, tem o G, uma hora ele para de crescer, não tem jeito, ele vai parar de crescer naturalmente, porque o que você está botando a mais com esforço vai gerar alguma coisa menor do que o N mais G mais delta, que é constante. Então ele está lá parado, você vai e chega. E aí é o estado estacionário. Quando estacionou, você não vai conseguir crescer por conta dessas forças de acumulação, que é capital físico, que é capital humano. De novo, lá no modelo do Lucas, das externalidades, porque ele vai quebrar o rendimento decrescente no capital humano. Mas aqui, que rendimento decrescente impera, você vai puxar o freio. E aí quem puxa a economia? Quem puxa o crescimento da economia? A produtividade. Então, o que é importante aqui? Você pode fazer outras modificações do modelo neoclássico, mas, e lembrem, quando eu falo modelo neoclássico, eu estou dando ênfase em rendimento decrescente, mas se o teu modelo tem base de rendimento decrescente, vai esbarrar nesse resultado, que o crescimento da economia é puxado pela produtividade. De certa forma, Ricardo já tinha visto isso, ele botou rendimento decrescente na terra e a economia uma hora para de crescer. A construção é bem diferente dessa que nós estamos fazendo agora, porque ele só tinha rendimento decrescente na terra. E aí ele tinha outra estrutura para os outros fatores. Mas ele não tinha uma teoria, por exemplo, do valor que pudesse explicar a remuneração do salário, né, a remuneração do trabalho e a remuneração do capital. Ele não tinha um rendimento decrescente para isso, como aqui está embutido um rendimento decrescente para tudo isso. Aqui está tudo aí dentro. Se a gente abrir o modelinho, nós vamos chegando nesses resultados todos. Mas, como eu disse, aqui tem uma pegada de revisão, porque eu tenho quase certeza que o modelo de solo vocês já conhecem, né? Então, esse é o resultado importante, e a validação desse resultado sempre, quer dizer, modelo de solo, se você tem evidências favoráveis ao modelo de solo, o modelo de rendimento decrescente em geral, você sempre vai acabar concluindo que, na ausência de ganhos de produtividade, a economia caminha para um processo de estagnação. Quem evita a estagnação, quem puxa o crescimento de longo prazo, é a produtividade. Esse é o resultado central desse tipo de modelo. Como eu disse, o resultado pode ser decepcionante, porque a gente podia pensar o seguinte: não, como eu botei capital humano, agora eu quero que o capital humano puxe a economia, esse processo de crescimento via capital humano. Pode acontecer, insisto, eu citei aqui o Lucas, eu não entrei no modelo porque sai um pouco da proposta do curso, mas dá para fazer. Quando a gente conversar AK, a gente vai meio que tocar, né? O AK basicamente é isso. O AK ele derruba rendimentos decrescentes e aí ele começa a trabalhar com essa hipótese de você crescer via acumulação. Mas a questão que está aqui é essa: crescimento, esses primeiros modelos, né? Os outros eu não sei se vocês viram, o quanto vocês viram. AK eu acho que viram, de inovação eu não sei. Mas imagino que tenham visto. Mas, de todo modo, são três paradigmas diferentes. Um é a produtividade, porém não se explica a produtividade. Ela aparece por forças que não estão bem definidas. O outro é a acumulação. Claro que produtividade ajuda, sempre ajuda, mas lá a acumulação pode ser um motor de crescimento. E, finalmente, nos de inovação, aí é um ganho tecnológico que é explicado dentro do modelo. Então, são os nossos três paradigmas. Então, eu paro aqui. Acabou que a parte de capital humano podia ter ficado um vídeo maior, mas às vezes é melhor. Eu gosto, assim, às vezes eu perco controle, vocês já repararam que tem vídeo muito grande, mas eu prefiro o vídeo mais curto, acho que fica mais fácil para vocês. Para mim não faz muita diferença, mas para vocês imagino que fique mais fácil.
Então, eu encerro agora essa parte. Os 3 primeiros vídeos da unidade cobrem modelo neoclássico com a discussão de capital humano. A próxima sequência de vídeos é sobre o modelo AK. Muito obrigado pela atenção de vocês.